Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer uma boa mensagem de forma que te ajude a crescer tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esse tempo que nós vamos dedicar ao estudo seja bênção para a sua vida e que realmente o Senhor venha nos ajudar a oferecermos o melhor para que tudo ocorra bem durante esse período de estudos. Bom, dito isso, eu gostaria que você pegasse um caderno, uma caneta, que você fizesse as anotações com relação aos textos que forem falados, com relação às coisas que te chamarem a atenção durante o período de estudos, que você possa verificar se os textos estão dentro dos contextos, se realmente o estudo a ser ministrado, se ele está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que te chama a atenção, que você possa se aprofundar nesses temas. E meu conselho para você, como a gente tem falado em todos os vídeos, é ouça de tudo, retenha aquilo que é bom. Né? Se for bom para a sua vida, que você retenha e principalmente aplique, porque é a aplicação da palavra de Deus que vai fazer a diferença para nós, é a aplicação da palavra de Deus que vai fazer com que verdadeiramente nós tenhamos uma vida que esteja debaixo da presença de Deus e que agrade a Ele, tá bom? Vamos fazer uma breve oração agora, porque tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Queremos te agradecer pela oportunidade de podermos estar ministrando mais um vídeo, mais uma aula, mais um pouco do estudo da tua palavra, e que esse tempo venha a ser um tempo de bênção para todos aqueles que venham escutar essa palavra, Senhor. Entra com a tua providência com relação àquilo que vai ser ministrado, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nos fortaleça com a tua graça, tenha liberdade plena para acrescentar aquilo que o Senhor desejar nesse estudo, tenha liberdade plena também para retirar aquilo que não te agrada, e que no nome de Jesus, Pai, e acima de tudo, que esse tempo venha a ser um tempo de edificação para as nossas vidas e seja um tempo que glorifique o teu nome. É segundo a tua graça, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá. O tema que nós vamos estar ministrando hoje é a justificação pela fé. Ou seja, aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, né, com relação à vida e à obra do Senhor Jesus Cristo, que trouxe o perdão dos nossos pecados e faz com que nós sejamos justificados diante de Deus de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas e livres da condenação que pairava sobre nós. O texto que vai ser o nosso texto base vai ser Romanos, no capítulo 5, dos versículos 1 até o 5, tá bom? Então, vamos começar a leitura do texto. Nesse momento, a gente vai ler os versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante, né? Então ele começa que nós somos justificados mediante a fé, ou justificados por meio da fé. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, um dos efeitos que a nossa fé traz sobre a nossa vida é que nós temos os nossos pecados perdoados. Lembrando, né, que os nossos pecados eles estavam sobre nós, que todos nós pecamos, todos nós, né, somos carentes da glória de Deus e que existia uma condenação por conta desse pecado, porque todo pecado é uma ofensa direta contra a santidade de Deus. Automaticamente a justiça dele se manifesta em forma de ira e está nos levando para uma condenação. Porém, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que viveu uma vida reta, que morreu em favor dos nossos pecados, né? Morreu por nós, para que nós pudéssemos ter essa justificação, nossos pecados eles são perdoados. Nós somos justificados diante de Deus e agimos como se nada tivesse acontecido, né? Ou seja, a vida que era do Senhor Jesus Cristo ele vem sobre nós e aquela vida de morte, de condenação que estava sobre nós foi lançada sobre ele na cruz do Calvário. Ao morrer, ele morreu e satisfez plenamente a ira de Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus e agora nós podemos andar em vitória, em fé no nosso Senhor Jesus Cristo, servindo, adorando, tendo comunhão com Ele e caminhando debaixo da sua presença e da sua vontade para a glória do nosso Deus. Então é por meio da fé
que nós alcançamos o perdão, a justificação dos nossos pecados, e agora não devemos mais nada diante de Deus. Não precisamos nos acusar por conta daquilo que fizemos no passado, não precisamos aceitar a acusação por parte das pessoas, porque muitas pessoas vão falar, tá vendo? Fez isso, fez aquilo outro, agora diz que é crente, está tudo certo. Na verdade, né, está tudo certo. Diante de Deus, Jesus Cristo, ele pegou aquele meu pecado e pagou o preço por ele, né? E agora eu sou justificado, estou livre. Claro que talvez algumas coisas que eu tenha feito tenham consequências nessa vida, né? Ou seja, se eu roubei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu tenho que restituir essa pessoa, não tem jeito, né? Ou até mesmo pagar perante a justiça, né? Aquilo que eu fiz de errado, isso aí também não vai ter jeito. Se eu, por exemplo, eu saí com uma pessoa que não é minha esposa e tive um filho com ela, agora eu vou ter que pagar pensão pelo tempo necessário, isso não tem jeito, eu tenho que fazer, é uma obrigação minha perante a lei, correto? E também perante Deus. Eu tenho que honrar com os meus compromissos, assumir as responsabilidades pelos meus erros, pelas minhas falhas, porém, diante de Deus, eu não vou ser condenado por conta disso, né? Eu só tenho que manter as minhas responsabilidades todas em ordem, todas no lugar. Isso é um ponto que a gente tem que saber, né? Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Agora eu sou crente, não devo mais nada para Deus, também não te devo mais nada. Não é assim que funciona, né? Eu tenho que cumprir as minhas responsabilidades todas da maneira como Deus assim determina, né? Não posso fugir de nada disso. Mas nós estamos justificados perante Ele com relação à condenação. Na sequência, a gente vê também que o apóstolo Paulo ele fala que por conta dessa justificação agora nós temos paz com Deus. Lembrando, né, que como eu disse, todo pecado é uma ofensa direta. Automaticamente ser uma ofensa direta contra Deus, nós nos fazemos inimigos dele, né? Nós nos separamos dele e agimos muitas vezes contra. Quantas vezes a gente simplesmente não fala, né? E daí que é a regra de Deus, e daí, né, que está escrito na Bíblia, e daí que os outros, né, que os crentes estão fazendo de uma certa forma, o que interessa é eu ser feliz, o que interessa é eu ter prazer, o que interessa é eu levar alguma vantagem. Ou seja, nós andávamos uma vida totalmente contrária àquilo que Deus desejava, né? Andávamos na contramão daquilo que Deus ele desejava para nós e até mesmo para as pessoas que estavam à nossa volta. Porém, uma vez que agora nós temos Jesus, agora que nós somos justificados e agora que nós fizemos a conversão, demos uma meia volta no nosso caminho, agora nós temos paz. Nós estamos agora debaixo da vontade de Deus, nós podemos estar em oração juntamente com Ele, tendo comunhão, desfrutando das suas bênçãos, da sua proteção e do seu direcionamento, e agora nós podemos também ter uma vida que o agrada, que é o mais importante, né? Nós temos vidas que agradem a Deus em todo ponto. Então esse é um outro ponto importante, né? A justificação, ela é por meio da fé e ela faz com que nós tenhamos ali uma reconciliação. Antigamente inimigos, agora amigos. Antigamente longe, agora perto, né? Deus ele é nosso amigo, ele anda conosco e ele nos ajuda na nossa jornada durante o nosso tempo que passarmos aqui na Terra. Então esse é um ponto bastante importante. Outro ponto que nós vemos aqui com relação à firmeza, né, na glória de Deus. Estamos firmes na graça do Senhor, fala ali no verso 2, né? Então é muito importante que dentro dessa nossa caminhada, dentro dessa escolha que nós fizemos de estarmos na presença do Senhor, existe uma caminhada, existe uma jornada onde nós devemos estar na presença de Deus. E para isso nós precisamos de firmeza nessa jornada, né? Nós precisamos ali ter consistência. Não podemos simplesmente andar por um caminho e depois voltar pelo outro, não podemos assim começar na presença de Deus e depois voltar para trás, não podemos fazer as escolhas conforme a conveniência, né? Então é muito importante que nós andemos na presença de Deus, que nós o busquemos e que realmente a gente persevere, né? Vamos falar de perseverança logo mais nesse caminho, porque assim, andando com perseverança, né, semeando uma boa semente, automaticamente isso vai voltar para a nossa vida em forma de colheita, né? É semeadura e colheita. Se eu semear coisas boas, se eu semear no Espírito, automaticamente do Espírito eu vou colher coisas boas, vou colher vida eterna sobre a minha vida. Agora, se eu semear na carne, se eu semear nas coisas erradas, contrárias à vontade de Deus, automaticamente também eu vou colher.
vou colher morte, vou colher corrupção, vou colher coisas ruins para a minha vida também. Então, se eu quiser mudar a minha colheita, eu tenho que mudar a minha semeadura. Anteriormente, semeamos coisas ruins e estávamos sofrendo consequências por conta dos nossos erros, nossas falhas, mas agora nós temos um novo caminho. Temos um novo andar juntamente com Jesus Cristo e precisamos realmente, né, ter essa nova semeadura, para que com o tempo nós também possamos colher coisas boas sobre nós, possamos colher aquilo que o Senhor deseja, para que nós estejamos ali na presença dele. Então esse também é um ponto importante, né? Que nós tenhamos firmeza no nosso caminhar, perseverança para que possamos colher na nossa vida os frutos das promessas de Deus, os frutos das bênçãos que provém da obediência, ok? Outro ponto aqui que nós vemos é que nós também nos gloriamos na glória de Deus. Ou seja, uma das coisas que também são fundamentais para que nós tenhamos uma vida vitoriosa é nós termos alvo, é nós termos foco, né? E o nosso alvo, o nosso foco tem que ser a salvação e a vida eterna que é em Jesus Cristo. Certamente um dia a nossa vida vai finalizar, seja pela nossa morte, seja pelo arrebatamento do Senhor. Vamos falar de arrebatamento em outra situação, né? Mas o certo é que um dia nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E quando nós nos apresentarmos diante dele, a única coisa que vai realmente interessar, a única coisa que realmente vai importar é se o nosso nome está escrito no livro da vida ou não. Né? Ou seja, se a gente vai entrar no reino da glória ou não, vamos ser lançados fora. Então, é muito importante que nós tenhamos isso, né? Tenhamos esse foco, esse alvo na nossa vida, sabendo que hoje nós somos peregrinos e estrangeiros numa terra alheia. Ou seja, andando sobre essa terra, nós somos terra estranha. Somos homens andando na terra, mas somos, na verdade, cidadãos dos céus. Ou seja, um dia a gente vai para a nossa pátria, para o nosso lar celestial, e ali sim será a nossa verdadeira vida. Ali sim nós vamos poder desfrutar de tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nós através das suas promessas e as promessas de vida eterna. Então, durante essa vida, nós vamos andar em santificação, em honra, vamos estar buscando agradar a Deus em todas as coisas e alinhar as nossas vidas, os nossos pensamentos de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina, para que a gente possa realmente honrar o Senhor em cada uma das áreas da nossa vida e glorificar a Deus em todas as coisas. Mas o nosso alvo ele não pode mudar, é estar focado na vida eterna. E aqui a gente fala que nos gloriamos na glória de Deus, ou seja, essa deve ser a nossa glória, essa deve ser aquilo que nós honramos, né? Ou seja, o nosso destino futuro, aquilo que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor e um dia nós vamos viver com Ele para sempre, né? Então essa vai ser a nossa vitória, isso vai ser realmente a nossa recompensa e isso é pelo que nós devemos almejar ao andarmos nessa terra de uma maneira santa e digna diante do Senhor. Tá bom? Então, esse aí foi a nossa primeira parte. Vamos dar sequência na leitura. Vamos ler agora o verso 3 e o verso 4. Diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha só que interessante, né? Aqui Paulo ele fala que nós devemos também nos gloriar nas tribulações. Gloriamos no nosso destino futuro, mas também devemos nos gloriar nas tribulações. E a gente pensa, nossa, que esquisito, eu vou dar glória a Deus na tribulação, vou dar glória a Deus quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver passando por situações ruins. Que conversa é essa, né? Que conversa de doida é essa? Mas na verdade é exatamente isso que Paulo estava ensinando. E não somente ele ensina isso, mas Pedro também fala sobre isso, né? Sobre enfrentar as provações, enfrentar as dificuldades, as lutas, porque elas vão ter um efeito positivo sobre a nossa vida. Tiago também fala isso. E a palavra de Deus ela tem essa questão, né? Nós vamos passar por aflições, vamos passar por lutas. Muitas vezes é até mesmo pregado um evangelho diferente aí, né? Falando que Deus ele só tem vitória para nós, que a gente não vai ter nenhuma tribulação, nenhum problema, nenhum sofrimento, mas o Senhor nunca, jamais prometeu isso em momento algum das Escrituras. Muito pelo contrário, Jesus ele fala o seguinte, que no mundo nós teremos aflição, nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou seja, vamos passar tribulações e dificuldades como todas as pessoas, mas a grande diferença é que o Senhor estará conosco e ele fará com que nós andemos em vitória, que nós passemos pela tribulação.
Davi, ele fala uma coisa bastante interessante ali no conhecido Salmo 23. Ele fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, né, a gente pode passar por situações até mesmo extremas, mas sabendo que o Senhor sempre está conosco. Então a gente não teme, a gente não perece, né, a gente não fica desesperado, não arranca os cabelos como as pessoas, não tememos com relação ao futuro, porque o Senhor está no controle. Então a gente simplesmente entrega e sabe que o Senhor ele vai nos conduzir da melhor forma possível rumo à salvação ali, né? Rumo àquilo que ele tem como propósito para as nossas vidas. E nós nos gloriarmos na tribulação também, Paulo, ele tem um efeito prático na nossa vida. Quando nós passamos por lutas, por tribulações, quando vencemos, isso vai ter um efeito, vai trazer uma transformação interior em nós. E nesse caso, a tribulação ela vai gerar perseverança, né? Ou seja, nós vamos ficar perseverantes, nós vamos conseguir permanecer firme mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, para que o Senhor seja glorificado e para que nós possamos vencer batalhas, né? A perseverança ela faz com que mesmo sendo difíceis as lutas, mesmo sendo difícil o caminho que nós estamos seguindo, a gente continue em frente e chegue ao final da jornada, cruzando a linha de chegada e recebendo o prêmio por encerrar aquele ciclo. E na vida, nós precisamos de perseverança para tudo. Quando nós começamos um estudo, nós devemos perseverar para terminá-lo. Se nós escolhemos ali ter um relacionamento, a gente deve perseverar para que aquele relacionamento dê certo e cresça, né? Faça com que nós sejamos felizes. Se nós resolvemos começar um trabalho, uma carreira, nós devemos perseverar para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Se nós começamos até mesmo a ler um livro, uma atividade simples, né? Nós devemos ter perseverança para terminar a leitura daquele livro e ter o conhecimento adquirir o conhecimento que nós estamos buscando. Então essa é a grande questão. Nós precisamos de perseverança para todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas situações no dia a dia. É começar e terminar aquilo que começamos. E na vida espiritual não é diferente. Uma vez que nós começamos a caminhar com Jesus, é uma nova vida que se inicia. E essa vida ela tem que ser desenvolvida e essa vida ela tem que ir até o final, né? Nós devemos cruzar a linha de chegada, perseverar e caminhar juntamente com ele, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, dos desafios que a caminhada com Jesus ela nos proporciona, mas ainda assim nós vamos ser mais que vencedores em todas as coisas se estivermos na presença do Senhor. O Senhor mesmo fala, né, lá nos evangelhos, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, ele nos aponta o caminho, ele faz com que tudo aconteça, ele abre as portas, mas quem atravessa pelas portas somos nós. Se nós não tivermos a perseverança para atravessar a porta, para seguir o caminho que ele nos preparou até o final, a gente não ganha o prêmio, né? A gente não entra no reino da glória, a gente não recebe a salvação. Então isso é muito importante, né? Que nós devemos perseverar e chegar até o fim para que possamos ser salvos e podemos ser salvos no final da nossa jornada, tudo bem? Então a perseverança ela vai fazer isso nas nossas vidas. Outra coisa que ele produz aqui, né, é a perseverança, ela vai produzir um outro efeito, que é a experiência. Ou seja, à medida que a tribulação vem e nós perseveramos e vencemos, aí vem uma outra tribulação, nós perseveramos e vencemos, aí vem uma terceira tribulação, a gente vai lá e persevera novamente e vence. O que acontece? Essas vitórias consecutivas, essas situações consecutivas que nós passamos na nossa vida, elas vão gerar para nós experiência. Ou seja, nós vamos ser pessoas experientes. E através do momento que nós somos experientes, nós enfrentamos as lutas com muito mais facilidade, com muito mais vigor, com muito mais facilidade para que possamos vencer. Tudo que nós fazemos repetidas vezes, a gente acaba se tornando experiente naquilo. Pegar uma situação simples que nós possamos viver, por exemplo. Vamos fazer um bolo, né? Um bolo. A gente vai lá, segue a receita, mas mesmo seguindo a receita, às vezes pode dar alguma coisa errada. Ele fica cru por dentro, às vezes ele pode ficar lá embatumado, não cresce, às vezes pode passar tempo demais no forno, queima. Então é uma tendência natural a gente cometer um erro ou outro e não ficar perfeito, né? Nas primeiras vezes que nós estamos fazendo.
Mas à medida que nós continuamos fazendo, o que que acontece? A gente fica experiente naquela situação. Vai chegar uma hora que nós nem sequer vamos precisar olhar para a receita. A gente vai, faz o bolo, coloca no forno, já espera o tempo certo, quando vai ver, o bolo cresceu, está bonito, gostoso, fofinho, pronto para ser comido, né? Ou seja, estamos ali ganhando experiência. E à medida que nós ganhamos experiência, o que que acontece também? Começa a ter uma parte de inovação. De repente a gente muda o sabor, joga uma coisa nova, uma outra coisa, e quando vai ver, a gente incrementou, já estamos fazendo coisas novas, né? Num simples bolo. Isso acontece para outras áreas da nossa vida também. No trabalho, por exemplo, o que que as empresas elas querem? Querem lá para a sua função um funcionário que tenha 5 anos de experiência, por exemplo, porque ele já está acostumado com as rotinas, já domina o conhecimento, vai só ter que se adaptar ali na mudança de ambiente, mas vai ser uma situação muito mais fácil do que aquele que está no início, que vai cometer muitos erros, vai cometer muitas falhas, vai fazer o trabalho talvez de uma maneira muito mais lenta. Então as empresas querem ali aquele dinamismo. Então por isso elas dão valor à experiência. E na vida cristã também é a mesma coisa. Conforme a gente vai passando pela luta, conforme vai passando pela dificuldade, aquilo, né, vai fazendo, Deus está no controle. Então a gente vai e enfrenta a luta da maneira mais simples possível. A gente simplesmente vai lá e faz com que as coisas aconteçam, né? Baseado na nossa fé. Teve uma determinada irmã, né, hoje já com o Senhor, que é uma senhora que eu admirava muito. E um dia ela estava contando, né, conta essa história que ela já é uma crente experiente, né, sequestrar, o filho dela foi sequestrado com aquele sequestro relâmpago, né, levado. E todo mundo ficou desesperado, fulano está lá no sequestro, coisa e tal, o que que nós vamos fazer da nossa vida? Ela virou, calma, Deus está no controle. Foi para o quarto, fez uma oração, pronto, entreguei nas mãos de Deus, daqui a pouco o menino está aí. E realmente, pouco tempo depois, o rapaz apareceu, bem, graças a Deus, né, não fizeram nada demais com ele, e vida seguiu. E ela esteve em paz. Enquanto estava todo mundo ali, né, meio desesperado, meio com o coração apertado por conta daquela situação, aquela senhora que era a mãe do rapaz estava em paz. Por quê? Porque ela já tinha vivido outras experiências com o Senhor e o Senhor já tinha mostrado para ela que ele estava no controle de todas as coisas desde que ela entregasse. Ela foi lá, orou, entregou, sabia, está na vontade de Deus. O que acontecer está muito bem feito. Daqui a pouco ele vai ter o livramento. E assim foi, né? Essa é a confiança que nós devemos ter, né? Essa é a confiança que vai vir como fruto da experiência. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós perseveramos enfrentando lutas, dificuldades e vencendo essas lutas, a gente vai ganhar experiência e tudo vai se tornar muito mais tranquilo na nossa vida. Esse é um ponto importante que a gente deve ter, né, e aprender sobre as nossas vidas. E outra coisa que ele fala é que a experiência ela produz esperança, mas a esperança a gente vai ler agora no verso 5. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, né, a experiência, à medida que nós passamos diversas experiências com o Senhor, a gente vai ter uma esperança firme nele, né? A esperança é aquele negócio que nós não estamos vendo, mas estamos esperando que seja o melhor aconteça. Então a gente vai precisar de uma porta aberta, de repente passando por um desemprego, o Senhor sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? De repente a gente vai passar por uma situação de luta, de opressão espiritual, de doença, seja lá do que for, a gente vai saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aquilo que ele fizer está muito bem feito, né? Então a gente vai ter paz no coração, a gente vai ter aquela situação de que não vamos nos desesperar, né? A gente tem esperança em dias melhores, e se ainda for o fim da nossa vida, né? Se for o tempo que o Senhor está nos chamando para o reino da glória, a gente também vai em paz. Não vamos ter medo da morte, não vamos ter medo daquilo que pode acontecer, porque simplesmente sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, esse é um ponto importante para nós, né? Uma coisa que a gente vê aqui, que ele fala nesse verso 5, é que a esperança não confunde, né? Ou seja, quando nós temos esperança em Deus, nós não ficamos confusos, né? Tudo é muito preto no branco, tudo aquilo, né? A gente sabe que o Senhor está desvendando o caminho dele para nós e sabemos que se nós caminharmos com perseverança, a gente vai encontrar a vitória no final da nossa jornada. Então não há confusão na nossa vida, não é aquele negócio, né? Será para onde eu vou? E agora o que vai acontecer? Eu estou achando que vai dar certo, mas será que vai dar certo mesmo? Né? Não tem aquele sentimento confuso, não temos um caminho confuso onde temos várias
várias situações, não, deixa eu experimentar esse, não, não é esse, agora é aqui, vou para a direita, vou para a esquerda, para onde é que eu vou, né? Isso é mais fruto de ânimo dobre do que propriamente do Senhor. Quando nós temos o ânimo dobre, é aquele que não sabe aquilo que quer, né? Aquele que começa uma coisa, daqui a pouco não é aquilo, é a outra coisa, daqui a pouco também não é, volta na primeira que tinha feito, sabe? É uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia fala sobre isso lá no livro de Tiago. Então é importante que a gente tenha uma certeza, tenha uma esperança, tenha um alvo, tenha um foco, e sabendo que se nós perseverarmos por aquele caminho que o Senhor está nos direcionando, certamente a gente vai colher coisas muito boas para as nossas vidas. Então esse é o princípio, né? Tudo que nós começamos é difícil, tudo que nós começamos é trabalhoso, porém, se nós perseverarmos, a gente vai colher o fruto, né? O fruto daquilo que nós estamos fazendo, o fruto do nosso trabalho, o fruto das nossas boas obras, tudo isso vai retornar para nós em forma de colheita, como eu estava falando um pouco mais para trás nesse vídeo, e que realmente a gente vai conseguir desfrutar daquilo que é o melhor de Deus para nós, se nós perseverarmos no seu caminho, né? Então, não há confusão para nós. Outra coisa que ele fala, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, né? Uma vez que nós passamos por todo esse processo, tribulação, perseverança, tribulação que gera perseverança, perseverança que gera experiência, e experiência que gera esperança, a gente começa a ver o trabalhar de Deus na nossa vida. A gente começa a ver o amor dele sendo manifestado. A gente começa a ver o cuidado dele, né? Mesmo diante da luta, porque a gente fala, puxa, se eu não tivesse passado por essa luta, por essa tribulação, eu não teria chegado até aqui. Eu não teria chegado nesse ponto específico da minha vida se eu não tivesse passado por esse caminho. Olha só o que Deus preparou. Graças a Deus que eu passei por essa luta, venci e hoje estou desfrutando da vitória, né? Estou desfrutando dos louros da vitória. Então isso é muito importante, né? Que a gente continue caminhando com firmeza, sabendo que Deus está no controle e que nós experimentemos desse amor, que nós experimentemos desse cuidado, que nós experimentemos desse zelo de Deus pelas nossas vidas. Mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, Deus ele nunca nos abandona. Ele vai estar conosco em todos os momentos, seja na tribulação, seja numa cama, seja no desemprego e seja nas vitórias, nas conquistas também, porque a vida não é só luta, né? A vida também tem muitas vitórias para nós, tem muitas coisas para nós desfrutarmos e tudo isso de acordo com a boa vontade do Senhor para nós. Então esse é um ponto importante, né? Experimentar o amor de Deus. E para a gente finalizar, ele fala que esse amor é através do Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi dado, né, em outras versões. Então é importante que nós possamos, né, saber também que Deus ele deixou para nós uma pessoa que vai caminhar conosco e vai nos conduzir. Assim como Jesus ele conduziu os discípulos, assim o Espírito Santo conduz as nossas vidas, andando conosco, vivendo em nós, nos transformando, nos mudando e principalmente trabalhando na nossa vida para que nós possamos ser cada vez mais parecidos à semelhança de Cristo, né? Ele vai nos moldando para que nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não agrada a Deus, seja retirado das nossas vidas e tudo aquilo que agrada a Deus, que realmente faz com que ele seja glorificado, será acrescentado. O Espírito Santo é o nosso companheiro que nós devemos, né, andar juntamente com ele para que ele possa trabalhar a nossa vida e nos conduzir, de forma que o nome do Senhor seja glorificado e de forma que no final da nossa jornada nós encontremos a nossa salvação. Amém? Então essa foi a mensagem para nós nesse dia, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, que Ele venha de encontro às nossas necessidades, que nós tenhamos a certeza e a convicção da nossa salvação mediante a obra que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário, que nós saibamos com certeza que os nossos pecados eles foram justificados, não devemos mais nada diante de Deus, né? Nós podemos ali entrar na presença dele a hora que nós quisermos, com a certeza que nós seremos recebidos, que nós andamos em comunhão, isso sem deixar, né, de cumprir as nossas responsabilidades. Tem erros no passado que eles vão refletir durante a nossa vida e isso faz parte. Nós cumprimos a nossa responsabilidade, mas vivemos na liberdade que há em Jesus Cristo, sem dúvidas, né, que nós devemos caminhar. Que nós sejamos aí firmes nas tribulações,
que essa tribulação ela gere perseverança na nossa vida, que por sua vez vai gerar experiência e que por sua vez vai gerar esperança. Que nós tenhamos aí um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento de amor e que realmente, né, através do Espírito Santo, que ele esteja nos conduzindo rumo à salvação e rumo à vida eterna num processo de santificação contínua. Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz, né? Se você gostou desse vídeo, que você clique aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal para que você possa, né, receber aí as notificações com relação aos nossos novos vídeos, clica no sininho, né, para que isso aconteça e visite o nosso site, visite as nossas redes sociais, né? O nosso site é www.auxiliobiblico.com. As nossas redes sociais nós temos no Facebook, no Instagram e no Twitter, tudo isso /auxílio bíblico, e que você possa ser abençoado aí pelo material que nós temos preparado e que você possa crescer espiritualmente para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz.